Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos continuar a apresentação da coleção Naturama, hoje com o volume 4. E a temática desse volume aqui é apresentar a fauna presente em montanhas, com destaque ali para a região da Ásia e da Europa. Também temos capítulos retratando a fauna de pradarias e cursos de água das zonas temperadas e das zonas quentes e 2 capítulos especiais trazendo a fauna de hortos e jardins, charnecas e campinas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ser mais uma apresentação de encher os olhos com belas pinturas de animais. Se vocês não se inscreveu ainda, considere se inscrever no canal. Toda semana temos dicas de literatura. E para todos que estão inscritos, meu muito obrigado e peço a vocês que divulguem o canal, para que a gente se sinta motivado a continuar com o nosso trabalho, ok? Vejo vocês na Espiadinha Selvagem. Até lá. Olá, comunidade selvagem. Vamos dar andamento à apresentação, a Espiadinha Selvagem, do 4º volume da coleção Naturama. E o livro começa com a apresentação da fauna das montanhas do continente asiático, que é muito caracterizado pela diversidade de bovídeos, ou seja, espécies de caprinos, e também uma diversidade muito grande de fazões. É nas montanhas asiáticas que nós temos a presença do panda gigante e do panda vermelho. Também temos diversos artrópodes adaptados ao ambiente de montanha. É lógico que a diversidade da fauna, né, encontrada nas montanhas, ela é um pouco mais restrita, porque as montanhas são ambientes mais isolados, geralmente estão localizados ali no meio caminho entre um ambiente de planalto, um ambiente de estepe ou um ambiente de deserto. Então costumamos dizer que as montanhas são pequenas ilhas onde o endemismo é muito forte. As espécies, elas geralmente habitam altitudes específicas nas montanhas, elas estão ambientadas a determinadas regiões. Por exemplo, é muito comum que determinadas espécies estejam adaptadas a meia altura, outras frequentam mais a base das montanhas e assim elas entram em contato com ambientes, né, que é vizinho às montanhas, e existem aquelas espécies que habitam as maiores altitudes. A fauna de répteis nas montanhas costuma ser um pouco mais restrita, porque os animais que têm sangue frio, eles precisam de adaptações especiais e nem sempre as temperaturas encontradas em montanhas são favoráveis a esses animais. A fauna de mamíferos nas montanhas é digna de nota, bem como as das aves. Geralmente os animais eles apresentam colorações claras nos ambientes de montanha para se mimetizar com o ambiente. Mas também existem muitas exceções a essa regra. A fauna também dos lagos e rios que nascem em montanhas também é bem retratada nesse livro. Como vocês podem ver aqui, a diversidade de animais das montanhas é bem grande e as pinturas são magníficas. Como eu falei na introdução do vídeo, também tem uma explicação bem extensa da fauna de pradarias e cursos de água. E aí sim a presença de artrópodes é bem grande, porque aonde há água, há vida. E uma dica muito interessante, né, para quem gosta de ir a campo, observar animais selvagens, é sempre procurar um corpo de água, seja um rio, um laguinho, porque geralmente, né, próximo aos corpos de água, nós vamos encontrar uma vegetação mais abundante, onde os animais encontram alimento mais facilmente, bem como é uma fonte de água para os animais. Então, geralmente, quem gosta de observar os animais na natureza sempre fica tentado a procurar regiões, né, lacustres, porque é muito mais fácil você observar os animais nessas regiões. Como vocês podem ver aqui, a temática do livro segue muito de perto, né, toda a proposta. São pinturas belíssimas dos animais,
Existem páginas aqui, né, meia páginas com algumas explicações sobre grupos específicos ou ambientes específicos. Esse aqui traz um apanhado de várias aves de rapina, diurnas e noturnas. Também temos aqui uma representação muito boa da fauna de répteis. O volume 4, ele é muito rico na apresentação aqui de artrópodes e répteis. Aqui nós temos animais ali da região, né, das regiões de cultivo, ou seja, o homem do campo convive com vários animais, alguns são nocivos, outros são benéficos. Esse capítulo é interessante que ele fala sobre jardins e hortos, onde há maior concentração de artrópodes prejudiciais às culturas, e aqui ele faz uma explicação bem extensa. Aqui esse panorama aqui de várias espécies de caracóis, que é o terror aí de quem mexe com hortas. Algumas aves também comuns, essas aves aqui são muito comuns na região de hortos ali da Europa. Charnecas e campinas. Charneca é um ambiente um pouco mais seco, com a vegetação um pouco mais curta do que a gente encontra aqui nos campos e cerrados brasileiros. As charnecas são bem representativas ali da Península Ibérica, da Espanha e Portugal. Por isso que os animais retratados aqui são mais da Península Ibérica. Aqui, pradarias e cursos de água das zonas quentes. Ele faz um pequeno apanhado ali sobre rios da bacia amazônica e alguma proximidade também, né? A região ali de interface com o Pantanal do Mato Grosso e os campos e cerrados da região central do Brasil. Tem algumas pinturas de anfíbios aqui, muito bonitas. Um apanhado muito interessante de espécies sul-americanas de beija-flores. O João de Barro. Temos vídeo no canal desse passarinho, depois confiram, vale a pena. Alguns exemplares de répteis e finalizamos a obra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa espiada selvagem. Se você perdeu os volumes anteriores, não deixe de conferir aí no canal os vídeos da coleção Naturama. Vale a pena. Até lá!